Olá, pessoal! Hoje vamos explorar dois temas importantes na economia global moderna: a revolução digital e as mudanças demográficas. Vamos ver como essas tendências impactam a economia de maneiras significativas e multifacetadas. Vamos começar! A revolução digital tem transformado a economia global de maneiras profundas e multifacetadas. O avanço de tecnologias como inteligência artificial, automação, big data e a internet das coisas está redefinindo o modo como empresas operam, como os mercados funcionam e até como os consumidores interagem com produtos e serviços. A digitalização não apenas facilita processos internos de empresas, mas também cria novos modelos de negócios, como o comércio eletrônico, que impulsionou o crescimento econômico mundial nos últimos anos. A automação é uma das principais tendências dentro da revolução digital, reduzindo a dependência de mão de obra humana para certas tarefas repetitivas e aumentando a eficiência operacional. Isso pode aumentar a produtividade em muitas indústrias, mas também levanta preocupações sobre o desemprego tecnológico, uma vez que muitos postos de trabalho tradicionais podem desaparecer. A longo prazo, a economia global precisará se adaptar a essa realidade, com políticas voltadas para a qualificação e requalificação da força de trabalho. Além disso, a inteligência artificial está revolucionando setores como saúde, transporte, finanças e manufatura, gerando economias significativas e transformando a forma como as empresas tomam decisões. O uso de algoritmos para prever tendências de mercado, por exemplo, está alterando a dinâmica da competição global. Empresas que adotam tecnologias digitais mais rapidamente ganham vantagem competitiva, enquanto aquelas que resistem à mudança ficam para trás. O Big Data é outro pilar dessa revolução, oferecendo às empresas uma vasta quantidade de informações para otimizar suas operações e compreender melhor seus clientes. O acesso a dados em tempo real permite uma tomada de decisões mais ágil e precisa, o que pode resultar em uma economia global mais dinâmica e eficiente. No entanto, esse fluxo massivo de informações também exige atenção em relação à privacidade e segurança dos dados, desafiando governos e empresas a criar novas regulamentações e soluções de cibersegurança. Por fim, a internet das coisas está conectando dispositivos e sistemas de uma maneira nunca vista antes. Máquinas industriais, eletrodomésticos e até mesmo veículos estão cada vez mais integrados em redes globais de comunicação. Essa tendência promete aumentar a eficiência e a produtividade em vários setores, mas também gera uma demanda crescente por infraestruturas digitais robustas, que possam suportar essa conectividade. As mudanças demográficas globais estão moldando a economia de maneiras significativas, impactando o crescimento econômico e a distribuição de recursos. O envelhecimento da população em muitas economias desenvolvidas, como o Japão e países da Europa Ocidental, está criando desafios para a sustentabilidade dos sistemas de previdência social e de saúde. Ao mesmo tempo, essas mudanças geram uma escassez de mão de obra, o que pode limitar o crescimento econômico de longo prazo nessas regiões. Por outro lado, muitos países em desenvolvimento continuam a experimentar uma expansão populacional, o que pode ser uma oportunidade para impulsionar o crescimento econômico, desde que haja políticas adequadas para capitalizar esse bônus demográfico. Países como Índia e Nigéria, por exemplo, têm uma população jovem e crescente, o que pode ser um diferencial competitivo na economia global. Contudo, esses países enfrentam o desafio de criar empregos suficientes para absorver essa mão de obra e garantir o desenvolvimento econômico sustentável. A migração também é um fator demográfico que impacta a economia global. Em muitas regiões, o movimento de pessoas em busca de melhores condições de vida ou oportunidades de trabalho está alterando a composição das forças de trabalho e as dinâmicas de crescimento econômico. A migração pode ser uma solução para a escassez de mão de obra em alguns países desenvolvidos, mas também pode criar tensões sociais e políticas. Outro aspecto importante é o papel da urbanização no crescimento econômico. À medida que mais pessoas se mudam para áreas urbanas, a demanda por infraestrutura, habitação, transporte e serviços aumenta, estimulando o desenvolvimento econômico local. Cidades estão se tornando os principais motores de crescimento em muitos países, especialmente em economias emergentes, onde a rápida urbanização está transformando a paisagem econômica e social. No entanto, as mudanças demográficas globais também apresentam desafios para a sustentabilidade ambiental. Com mais pessoas vivendo em áreas urbanas, há uma pressão crescente sobre os recursos naturais e o meio ambiente.
A necessidade de adaptar as políticas econômicas e sociais para lidar com essas pressões será um dos principais desafios para o crescimento econômico no futuro. As economias emergentes como China, Índia e Brasil estão desempenhando um papel cada vez mais importante no cenário econômico global. Ao longo das últimas décadas, essas economias cresceram rapidamente, impulsionadas por industrialização, urbanização e reformas econômicas, que as tornaram potências globais em termos de produção e consumo. O crescimento dessas economias tem sido um dos principais motores da expansão econômica global. A China, por exemplo, passou de uma economia predominantemente agrária para a segunda maior economia do mundo em questão de décadas, desempenhando um papel crucial no comércio internacional. A estratégia de exportação e o investimento em infraestrutura foram fundamentais para o crescimento chinês, e o país agora busca expandir sua influência global através de iniciativas como a Nova Rota da Seda, que visa conectar mercados asiáticos, europeus e africanos. A Índia, por sua vez, tem se destacado como um centro de tecnologia e inovação, com um dos maiores mercados de tecnologia do mundo. O setor de serviços, especialmente em tecnologia da informação, tem sido um dos principais motores de crescimento da economia indiana. No entanto, o país ainda enfrenta desafios significativos em áreas como infraestrutura, educação e desigualdade social, que precisam ser abordados para sustentar o crescimento a longo prazo. O Brasil, como uma das maiores economias da América Latina, tem uma posição estratégica devido aos seus vastos recursos naturais e à força de seu setor agrícola. No entanto, o país enfrenta desafios políticos e econômicos que têm dificultado seu crescimento nos últimos anos. A diversificação da economia e a busca por maior estabilidade política são fundamentais para que o Brasil se mantenha competitivo no cenário global. Essas economias emergentes também estão mudando a dinâmica das relações econômicas internacionais. O surgimento do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, como um bloco econômico é um exemplo de como essas economias estão buscando mais influência nas decisões globais. O crescimento dessas nações também está levando a uma maior diversificação dos mercados globais, reduzindo a dependência dos países em desenvolvimento em relação às economias desenvolvidas. Em resumo, a revolução digital e as mudanças demográficas estão transformando a economia global de maneiras profundas e complexas.